nem sempre aquilo que você gosta de fazer vai te satisfazer profissionalmente. E isso é muito importante de se considerar. Quando a gente foi no Alvinheira. Nova York. Nova York, foi isso. E a gente estava no Balé Jovem de São Vicente, nas nossas últimos dias, meses, anos. quase se formando. E o que é extremamente, pra mim, triste, porque eu só tomei essa consciência de que eu queria ser uma profissional da dança quando eu saí do país, porque eu me vi valorizada, coisa que aqui não. Falei, nossa, posso. Exatamente. Que legal. E aqui eu nunca senti isso. Lá as portas se abrem para quem está disponível para, né? O start, ele começou, na verdade, quando eu tive que ter uma conversa com a minha mãe mesmo, assim, sobre planos de vida, sobre futuros. E aí ela falou assim, você não vai fazer nenhuma faculdade? Você vai ficar, tipo, vai viver da dança? Vai viver como da dança? E aí abriu o questionamento em mim, assim, até então eu não tinha pressa para nada. Eu não tinha pressa para, tipo, me tornar uma profissional, para adquirir um DRT, para entrar no mercado de trabalho com a dança, mas naquele momento ativou uma chave muito grande em mim, assim. E aí eu fiquei, tá, então agora eu tenho que correr. E foi onde eu já fui correr atrás de um DRT, que eu já me formei no balé, e aí as coisas foram, eu fui buscando com muita velocidade, né? Então, foi no exato momento que ela falou assim, mas você vai viver da dança como? Como? A primeira coisa que me marcou, que eu consegui juntar dinheiro, assim, foi dando aula, na real, né? Que, na verdade, não era o que eu queria. Eu não dei aula porque eu queria, eu dei aula porque eu precisava, assim. Eu tinha ganhado a bolsa para ir pro Lines e eu precisava fazer dinheiro. E daí, nenhum dos lugares que eu trabalhava como bailarina me dava um dinheiro. Tipo, não o suficiente. Dava, tipo, um dinheirinho aqui quando eu fazia um negocinho, mas é assim... Gente, é caixa de R$ 100. É inacreditável, né? Ainda mais Brasília, assim. Brasília é horrível de mercado de dança. Então, eu comecei a dar aula porque eu precisava. E é ruim, porque... eu não queria dar aula. Mas eu sabia dar aula, porque eu passei pela minha formação, eu sabia o que eu estava fazendo e lá comecei a dar aula. Mas não tem como, você começa a dar aula, prejudica a tua performance como bailarina. De foco, de entendimento, de maturidade. Eu não tinha maturidade suficiente ainda para dar aula, ainda mais de balé clássico. Eu acho que eu não tinha, assim. Eu fazia um trabalho o melhor possível, eu acho que era um bom trabalho porque eu tinha que oferecer na época. Mas depois eu fui para os Estados Unidos, voltei, tive outra formação, eu já vi que eu falo, nossa, tudo diferente. E a gente tá em constante aprendizado, mas eu acho que eu não estava pronta mesmo. Isso foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, assim, eu consegui fazer... Em 2 anos eu consegui fazer 10 mil. Dando muita aula, trabalhando em 3 companhias diferentes. Então não é muito dinheiro. 2 anos. Você divide em 24 meses. Não é muito dinheiro, não. Então, é muito trabalho para pouco tempo, assim, eu não parava quieta. Por exemplo, dar aula conta? Dar aula conta. Você ganhou dinheiro primeiro dando aula ou dançando? Isso diz muito também. A primeira vez que a gente ganhou dinheiro foi dando aula. Foi, certeza. Foi na Ceci, Foi na foi? Ceci. A gente ganhava pouquíssimo. Pouquíssimo. Nossa. Era um trabalho, nossa. Vocês lembram quanto era por aula, hora aula? Eu lembro que eu acho que eu nem me sujeitava a pensar. Era só o dinheiro. A gente passava o dia inteiro lá pra ganhar nada. E ter 4 alunas. E aí quando a gente resolveu querer sair, já não aguentava mais, né? Aí falaram, fica. E ficaram pedindo pra gente ficar e aturar essas situações. Mas foi logo depois que a gente se formou no Balé Jovem. E aí que é aquilo, a gente viu que dava pra ganhar dinheiro, tentamos, só conseguimos dando aula. É sempre as pessoas acham que dança é amor.
Então, se você gosta, você ama, você Também tem vai isso. aceitar qualquer coisa. Eu acho que esse também é o problema do mercado da dança. A gente trabalha com sentimentos e É romantização, é aquilo que transcende, é um humano que não é humano. Então, por causa disso, a gente deve trabalhar por isso, porque somos artistas. Porque nós amamos muito o que fazemos. Tipo assim, mano, como eu vou pagar o meu aluguel com amor? Exatamente. Nem uma relação amorosa não vive de amor, gente. Isso é assim. E aí quando eu saí do colégio de dança, eu encontrei com a Ariadne, fui para Araraquara, uma cidade bem pequena, mas cheia de vontade de troca, que tinha uns grupos lá que tinham trocas também, que era da PUC, né? Trouxeram muita gente da PUC, que tinha uns cursos que eram de semi-auticista da dança, né? Naquela época foi bem recente, que eu acho que hoje é o dramaturgista. Então a gente estava muito envolvido com pesquisadores. E esses pesquisadores, eles começaram a me orientar e orientar a Ariadne, porque essa formação nossa do colégio de dança até hoje, nós dois temos muito parecido, né? Tá muito próxima a nossa formação. E aí, quando a gente saiu do colégio de dança, eu decidi abrir com ela lá em Araraquara a Companhia ETRA, criar a Companhia ETRA por pura necessidade. Necessidade de ter um trabalho que me desse dinheiro e me mantesse, porque eu cheguei em São Paulo, meu primeiro trabalho foi, na verdade, pensando que ia dançar numa grande companhia, fui trabalhar no Big, nesse shopping de Santos aqui, né? E aí eu fiquei muito chocado com tudo que eu sabia, tudo que eu tinha e para oferecer para essa comunidade. E como é que eu faço? Como é que eu ofereço isso? O primeiro emprego que a cidade me oferece é garçom de restaurante e no Big, sei lá, caixa, alguma coisa do Big. E aquilo me frustrou muito. E aí eu fiz uma recapitulação e disse que nunca mais faria isso. Porque minha dança, minha arte era isso. Eu perdi tanto tempo, 10 anos de formação no balé, 4 anos de formação em dança moderna, Martha Graham, fiz jazz, fiz dança-teatro na linha da Pina Bausch, Cunningham, fiz muitas técnicas de dança. Só não fiz sapateado, na verdade. A única coisa que eu não fiz foi isso. Então, assim, eu tinha tanta coisa ali que era tudo novo pro Brasil todo, né? Porque a gente estava há 20 anos atrás, era muito recente, tudo muito recente, essas questões de tecnologia na dança, né? Então, eu gostava muito disso. E aí eu me frustrei. Cheguei aqui, não foi nada disso. Fiquei uns 3, 4 anos lutando, ainda por que eu já tinha nome em Fortaleza, né? De uma ideia de Fortaleza. Cheguei em Araraquara, não tinha nada. Cheguei em Santos, não tinha nada. E voltei para Fortaleza. Não foi isso que a gente fez? A gente fez audição para a Quasa também durante esse período. Fez audição para o Ballet da Cidade de São Paulo. Fizemos audição para o Diadema. Fizemos audição para várias companhias importantes em Santos. E nenhuma a gente se encaixava. Às vezes, na verdade, a gente fez muita amizade, né? As amizades paralelas, onde gerou foi até melhor do que não ter entrado na companhia, porque eu enxergo a companhia como uma coisa estável, que você se mantém. Porque são corpos estáveis, né? O E aí Balé você da se Cidade mantém. de São Paulo é um corpo estável, né? E eu acabei acreditando que minha arte era livre, ela não fica ali naquela coisa da estabilidade, né? Ficar preso àquilo. Não, eu gosto de pesquisar, eu gosto de desenvolver meus próprios trabalhos, eu gosto de ter o meu próprio grupo. Mas não para dizer que eu sou isso, é que é a minha forma de trabalho que é diferente, né? E de profissional diferente também dessas companhias. Então, acabou que não cruzei com nada, não por falta, mas as amizades dentro dessas companhias só cresceram e se desdobraram junto com os bailarinos que a gente conhece. E aí a gente foi fazendo nossa companhia lá em Araraquara. Ficamos ganhando alguma grana para voltar para Fortaleza, pouca grana que a gente conseguiu profissionalmente, mas a gente conseguiu fazer o Sesc, não foi? Primeira vez a gente conseguiu fazer o Sesc em 2000 para 2001, com o Sesc Araraquara. E aí dali do Sesc Araraquara a gente criou uma parceria com o Sesc Santos também. E aí dali a gente conseguiu ter essas parcerias, mas em Fortaleza a gente ganhou o primeiro edital também de pesquisa. Então assim, profissionalmente a gente se mantia através de editais, que a gente também criou formatos de editais, porque foram criados fóruns de dança, fórum de pesquisa. Então assim, a companhia foi se mantendo através de editais e contratações. E aí a gente começou a criar um corpo estável assim na companhia, né? Porque a gente ganhou o primeiro patrocínio Klaus Viana nacional, que era um patrocínio para manter os grupos, de manutenção de grupos por um ano.
E aí a gente conseguiu pagar os bailarinos mensalmente para desenvolver projetos, que inclusive saiu um espetáculo chamado Os Olhos da Alma, que foi quando a gente saiu de Fortaleza com esse dinheiro da Petrobras e veio para cá se manter com fazendo tipo conexão, 2 bailarinos de Fortaleza e 2 bailarinos daqui de Santos, que aí a gente cruzava, eles vinham fazer intercâmbio aqui e depois a gente ia para lá, levar 2 daqui para lá fazer intercâmbio lá, e aí dançava lá e dançava aqui. Então a gente sempre deu oportunidade das pessoas também se desenvolver seu próprio trabalho, né? E aí durante esse tempo que a companhia foi se formando, entendendo como companhia financeira, né, se manter com a grana, a gente conseguiu entender que a companhia tinha que estar sempre se moldando ao Brasil, às condições brasileiras, às condições mundiais e às instabilidades da vida, né? Então a gente estava sempre indo nessas cortinas, né, Ari? Essa coisa de ir pelos caminhos com amigos, cruzamento, porque patrocínio não tem fixo, né? No Brasil não existe patrocínio. Nós não temos uma classe, né? Não existe mais, porque depois até eu posso explicar um pouco mais para frente que eu acho que eu penso sobre isso. Estão diminuindo os corpos estáveis, né? Então a gente não tem piso salarial, né? A gente tem um sindicato que nos representa para algumas questões, mas não lutando por piso salarial. A gente tem um piso salarial através do sindicato, mas não é uma legislação, nossa profissão nem existe na lei, né? A nossa não existe, que nem agora foi aprovada dos enfermagem, mas para tanto tempo de dança, tem mais de 500 anos de dança, mas se for ver danças populares, danças culturas, tem milhões de anos. Foi o primeiro movimento da Terra, né? O primeiro movimento do ser humano é se mexer, é dançar, é rituais, né? Então a dança já existe há muitos anos, mas nunca teve uma grande organização, né? Não sei se pensam assim nessa questão profissional, mas a gente tentou se encaixar com DRT, com isso, com aquilo. Então a gente buscava moldes nossos mesmo, de se encaixar onde dava. Então a gente está sempre se encaixando onde dá pelo SESC, que o SESC leva muito a sério os artistas, né, da cidade. Ele paga muito bem, ele paga o piso até um pouco mais acima do que é oferecido, porque ele sabe da importância de manter um artista, tem todo um cuidado, né? E aí a gente foi buscar esses moldes no resto do país, né? Não encontramos em lugar nenhum, a não ser alguns festivais que tinham grandes patrocínios, né? Que bancava ali a média do SESC ainda. Então a gente disse, nossa, eu quero me manter na média SESC, não me manter média festival, porque a gente participou de muitos festivais de dança, na verdade, quando eu e a Ariadne a gente participava dos festivais de dança, era mais pra gente ganhar grana mesmo, a gente queria ganhar um prêmio para se sustentar. Não era só estar ali de status, ganhar, porque a gente não chegava a isso. A gente queria viver, queria ganhar, pagar nossas contas, alugar um apartamento, ter nossas coisas, mas a gente não conseguia. Então, o SESC e os editais que davam todo ano, que tinha uma estabilidade, tinha também, em São Paulo, tinha alguns editais para ocupação de espaço, a gente aproveitava. Então, assim, a gente estava muito atento onde a gente podia caber, estava cabendo, né? O Itaú Cultural, Festival de Joinville. Não, a gente não gosta do Festival de Joinville, não pelo fato... Porque a gente perde muito tempo, a gente já passou dessa fase de competir, né? A gente sai de uma coisa de competição para manter dinheiro, mas como é que a gente faz participar de um grande festival desse para ganhar dinheiro e não pagar? E aí a gente conseguiu também. No Festival Joinville tinha um amigo nosso que criou um paralelo, né? Que era no Festival Joinville eles tinham uma mostra de dança contemporânea que acontecia no festival alguns anos atrás, né? 2009, eu acho, foi um dos últimos que aconteceu. Foi 2009, foi o último. Depois eles terminaram. Era uma mostra que acontecia para trabalhos que não se enquadravam na competição de dança. Então eles traziam, por exemplo, críticos de dança, pessoas que estavam lançando livros, né, sobre o tema da dança, jornalistas, né, pesquisadores. Então era um outro ambiente, era uma outra bolha diferente da que acontecia na competição. Então era contratados por fora os espetáculos, tinha uma inscrição, você fazia uma inscrição, apresentava um projeto, né? Era uma convocatória. E aí eles pagavam tudo, eles pagavam transporte, hospedagem, alimentação e mais o cachê. Então você era, tipo, foi o único, acho que dessa ramo de festivais que tem no Brasil,
essa mostra de dança contemporânea que tinha na época, ela era a mais bem paga do Brasil. Ela era superior, inclusive, ao Sesc. Era. Em forma de patrocínio. Eles tinham patrocínio de tudo. Então, eles patrocinavam lançamentos de livro. Eu tenho amigos que lançaram livros nessa que hoje são referência. E assim, inclusive na dança, na parte teórica mesmo, de publicações de livros. Então, eles viam a janela da oportunidade, porque publicar um livro de dança, né, de qualquer área, é muito complicado, né? Então, eles viam a janela da oportunidade, inclusive, para publicar livros. E a gente, nesse ano que a gente dividiu a cena com Jorge Alencar, por exemplo, que hoje é uma grande referência em curadoria, em publicações, em crítica de dança. E ele tem um grupo dele também, né, que atua no teatro e na dança. Um artista bem completo, assim. E hoje ele tá mais na área da curadoria de dança, que é muito legal. É aquilo que eu falei, da gente achar lugares na dança que a gente possa se sustentar.